coisa querida! Falando ainda de garantias processuais, vamos falar de uma garantia que tem tudo a ver com ampla defesa, com contraditório, com devido processo legal, que é o princípio do juiz natural. Vamos ver o que diz a Const. Olha só. O princípio do juiz natural, ele vem previsto, não é escrito assim, princípio do juiz natural. Não está escrito assim, princípio do juiz natural. Eu tenho duas garantias processuais que as duas juntas garantem o princípio do juiz natural. Olha o que diz ali o inciso XXXVII, que é o 37, diz assim, ó, não haverá juízo ou tribunal de exceção. E o outro, LIII, ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. E o que a gente pode falar, então, a respeito do princípio do juiz natural? Primeiro, é um princípio que visa assegurar a imparcialidade e a independência do próprio Poder Judiciário. Se refere, então, à observância de regras de competência. Deixa eu te explicar aqui, ó. Vem para esse segundo aqui, ó. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. O que a Const está dizendo? Ela está dizendo assim, gente, ninguém vai ser processado, nem ter uma pena aplicada, nem ser sentenciado, senão por um juiz, por uma autoridade que tenha competência para julgar aquilo ali. Veja que, apesar de nascer aqui como um princípio de natureza judicial, ele não é apenas uma garantia aplicável apenas em processos judiciais. Ele vale tanto para processos judiciais quanto administrativos. Quer ver que eu vou te dar um exemplo? Olha aqui, um exemplo que você sabe, você só não sabe que você sabe. Olha aqui, Patia. Se eu chegar e falar para você assim, me diz uma coisa, se o presidente da República cometer um crime de responsabilidade, ok? Um crime de responsabilidade, ele vai sofrer um processo de impeachment, certo? Tá. E se eu te perguntar assim, ó, quem julga o presidente no impeachment? Você vai dizer, é o Senado Federal. Pois é, o Senado Federal é o juiz natural do presidente da República no crime de responsabilidade. Ou seja, ele é a autoridade competente para processar e julgar o presidente no caso do crime de responsabilidade. Isso que é o princípio do juiz natural. Então, é o princípio que garante uma imparcialidade. Por quê? Porque antes de realizar qualquer coisa, eu já tenho um juiz definido para aquele caso. Eu não vou designar juízes específicos para casos específicos. Tipo, aquele processo, então já sei. Vou pegar aquele juiz ali, que aquele juiz ele é mais rígido, ele é mais ponta firme. Vamos colocar ele para julgar. Não é assim que funciona. As regras de competência, quem julga o quê, já estão previamente definidas. Então, independente de quem esteja no poder, de quem seja o presidente, cometer o crime de responsabilidade vai ser o Senado. Veja que a regra aqui é manter imparcialidade, ou seja, independe da pessoa. Não importa quem está no poder, importa que já existe uma regra pré-definida de que se ele cometer crime de responsabilidade, ele vai ser julgado pelo Senado. Outro exemplo, se o presidente comete crime comum, uma infração de natureza penal, quem julga o presidente? O Supremo Tribunal Federal. E aqui não importa o tipo do presidente, não importa o partido do presidente, não importa nada. Ele já sabe que, se ele cometer um crime comum, de antemão, quem vai julgar ele vai ser o Supremo Tribunal Federal. Se eu cometo um crime, uma infração penal, eu sei que, dependendo do crime, quem vai me julgar vai ser o juiz lá da vara criminal. Se for um crime doloso contra a vida, eu sei que eu vou ser julgado pelo tribunal do júri. Ou seja, eu já tenho uma autoridade previamente designada com competência para julgar um determinado ato. Isso vale também, como eu disse, para a esfera administrativa. Então, se o servidor comete lá uma infração administrativa, ele sabe que ele pode sofrer um PAD. Esse PAD, ele vai ser julgado por quem? Por uma comissão processante. Você está entendendo? Isso é o princípio do juiz natural. Então, de novo,
Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente, autoridade previamente designada como competente, ok? Dentro dessa mesma ideia é que vem de que não haverá juízo ou tribunal de exceção. Vou exemplificar. Então, hoje, o que diz a Constituição? O presidente cometeu crime de responsabilidade, julgamento dele no Senado Federal. Vamos imaginar que o presidente cometa um crime de responsabilidade. E daí, ao invés de encaminhar esse processo lá para autorização da Câmara e para processo e julgamento no Senado, se diga assim: ah, mas veja bem, o presidente cometeu crime de responsabilidade, mas eu acho que ele não tem que ser julgado pelo Senado. Eu acho que quem tem que julgar o presidente deve ser o povo. E se cria, então, um tribunal popular para julgar o presidente. O que eu acabei de fazer aqui, ó? Eu criei um tribunal de exceção. Não pode. Pode. Ah, mas é melhor, é mais democrático. Não pode. O tribunal, o órgão julgador, o órgão que vai processar, seja ele judicial ou administrativo, deve estar previamente constituído, previamente instaurado. Esse é o princípio do juiz natural, ok? Um exemplo aqui de tribunal de exceção, que foi bem famoso, foi o Tribunal de Nuremberg, que foi criado após, né, a Segunda Guerra Mundial para julgar os criminosos de guerra. Mas veja que ele foi um tribunal criado depois, especificamente, para processar e condenar aquelas pessoas. É um exemplo de tribunal de exceção, ok? Isso aqui. Então, só vamos colocar aqui também o que a tia já falou. Que é um princípio, né, uma garantia aplicada tanto a processos judiciais e administrativos. E como eu disse, ele vem assegurar essa ideia de imparcialidade, né, das decisões judiciais, para eu não designar juízes específicos para casos específicos, para julgar conforme os seus interesses, as suas vontades. Essa é a ideia do princípio do juiz natural, ok? Apesar de não estar expressa na Constituição Federal, entende-se que como desdobramento do princípio do juiz natural, nós temos também o princípio do promotor natural. Vamos anotar? Então, decorrente aqui do princípio do juiz natural, eu tenho o princípio do promotor natural. E o promotor natural é aquela ideia de que a pessoa só poderá ser denunciada por um promotor, né, por um membro do Ministério Público que tenha competência para isso. Pegando a mesma ideia lá do presidente da República, para você entender, que eu acho que é uma coisa que fica mais fácil de você enxergar. Se o presidente da República comete crime comum, infração de natureza penal, a gente viu que o juiz natural para julgar ele é quem? Supremo Tribunal Federal. Então, o juiz natural do crime comum do presidente é o Supremo Tribunal Federal. Agora, quem pode denunciar o presidente da República? Bom, se é um crime, uma infração penal, quem vai promover a denúncia vai ser quem? Um membro do Ministério Público, ou no caso de queixa-crime lá, né, o próprio ofendido. Mas vamos pensar numa ação penal pública. É o Ministério Público quem vai ter que promover essa denúncia. Mas será que qualquer promotor pode denunciar o presidente? Não. Quem pode denunciar o presidente por crime comum é apenas o Procurador-Geral da República. Ou seja, ele é o promotor natural para denunciar o presidente no caso de crime comum. Você está entendendo? Então, ele é aquela autoridade previamente designada para promover a denúncia contra o presidente da República. Então, essa é a ideia também do princípio do promotor natural. Resumindo tudo, o princípio do juiz natural é aquele princípio que diz que não pode haver juízo ou tribunal de exceção. Ou seja, aquele tribunal, aquele órgão julgador, seja ele administrativo, seja ele de natureza judicial, criado posteriormente ao cometimento do crime ou da infração, do que quer que seja, para julgar posteriormente. Isso estaria violando a
imparcialidade. E ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Ou seja, eu tenho regras de competência que são de observância obrigatória, ou seja, juízes pré-definidos que são designados para naturalmente julgar determinados processos. Ok? Tudo isso visa assegurar o princípio, então, do juiz natural. Na ideia de se garantir o princípio do juiz natural, eu só exemplifico aqui, né, sem entrar em detalhes do mérito da questão, eu tenho hoje o juiz de garantias, que foi uma das novidades trazidas pelo pacote anticrime. Para quem não sabe, né, o juiz das garantias é um juiz que vai acompanhar aqui, juiz das garantias, é o juiz que vai acompanhar a fase de investigação do processo. O juiz das garantias é o juiz que vai determinar, que vai garantir os atos, garantir os direitos fundamentais na fase de investigação. Esse juiz das garantias não poderá ser o juiz que vai acompanhar a ação penal, justamente para o juiz que acompanha a investigação não ficar contaminado, digamos assim, com a ação penal. A ideia é que quem investiga não julga, né, gente? A gente tem um sistema acusatório no Brasil, né? Então, eu tenho quem julga, quem denuncia, quem investiga, eu tenho papéis bem definidos dentro desse nosso sistema. Então, se o juiz das garantias, que é o cara que acompanha o inquérito, né, que acompanha a investigação, ele de alguma forma se envolve ali na produção da prova, entende-se, quem defende aqui a figura do juiz das garantias, que ele não pode ser o juiz que vai julgar a ação penal, porque senão isso aqui estaria violando a ideia de imparcialidade, ou seja, o próprio princípio do juiz natural. Ok? É isso. Mas isso certamente você vai ver lá na disciplina específica. Provas ilícitas, tudo dentro aqui do processo. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. O que a Constituição está me dizendo aqui? Ó? Ela está dizendo assim, os fins não justificam os meios. Esse é o resumo disso aqui. Os fins não justificam os meios. Então, se a gente quer provar alguma coisa, ao final, eu não posso me valer de um instrumento que seja errado. Não é? Porque se eu me valer de uma prova que foi produzida de forma indevida, eu vou estar contaminando aqui esse julgamento. E é isso que a Constituição está proibindo. Então, são inadmissíveis no processo aquelas provas produzidas, aquelas provas obtidas através de meios indevidos, através de meios ilícitos. E o resumo disso aqui, né, grosseiríssimas palavras, mas que você entende, é que os fins não justificam os meios. Às vezes a gente até quer dar uma de justiceiro, né, gente? Às vezes a gente olha, isso aqui é absurdo, vai lá e produz a prova e tal, mas não é assim que o sistema democrático, constitucional funciona. A ideia é que as provas devem ser produzidas sempre através de formas, procedimentos lícitos. Então, não se admite provas obtidas pela violação de garantias constitucionais. Então, provas que violem garantias constitucionais. Então, por exemplo, vamos imaginar uma interceptação telefônica, que você já viu comigo, quebra do sigilo das comunicações telefônicas, que seja determinado por uma ordem policial. Imagine que um delegado de polícia manda interceptar a conversa lá de duas pessoas. Essa prova obtida, ela é uma prova ilícita, ainda que lá a pessoa confesse crime, alguma coisa. Mas essa prova não vai poder ser utilizada num processo, porque quem pode determinar a quebra do sigilo das comunicações telefônicas é quem? Só um juiz. E o juiz só pode fazer isso para aqueles fins, nas hipóteses estabelecidas em lei, para investigação criminal e instrução processual penal. Então não pode um delegado, uma autoridade policial determinar isso. A prova assim produzida
é considerado como prova ilícita e não pode ser utilizado, então, no processo. Daí que a doutrina, né, do direito penal e do direito constitucional, criou a teoria, vou até desenhar aqui, ó, dos frutos da árvore envenenada. Oi? O povo do direito gosta de uma viagem, moço. Você não tem noção. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Pensa na árvorezinha, ai que fofa. Os frutos da árvore envenenada. Por essa teoria, olha que viagem, povo do direito, eita, nós adoramos uma viagem. Por essa teoria, se a árvore estiver envenenada, os frutos da árvore também estarão envenenados. Ai, meu Deus, é ou não é? É assim que funciona. Então, veja só, vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que na ação penal, tenha sido produzido diversas provas. Tá? Um exemplo. Vou desenhar aqui para ficar bem bonito. Então, eu tenho essa prova, essa prova, essa prova, essa prova, essa prova. Agora, vamos imaginar que essa prova aqui, ó, ela foi produzida de forma ilícita, ok? Por exemplo, o caso lá que eu te falei da interceptação determinada por ordem de um delegado, quando na verdade a gente sabe que só pode ser determinada por ordem judicial. Essa prova, ela é uma prova ilícita e ela não pode ser utilizada, então, neste processo. Só porque a pergunta que se faz é, então, se eu tiver uma prova ilícita no processo, essa prova ilícita, ela vai contaminar todo o processo? A resposta é não. Essa prova aqui, ó, ela só vai contaminar aquelas outras provas que decorreram dela. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui, ó. Então, essa é a prova ilícita, certo? Deixa eu dar um zoom aqui para você enxergar melhor. Essa é a prova ilícita. Aí, dessa prova, gerou outra prova. Essa também é ilícita. A gente chama de ilícita por derivação. E todas as demais provas que decorreram dessa ilícita são consideradas provas ilícitas. Agora, as outras provas que foram produzidas de forma independente não ficam contaminadas. Então, veja, a existência de prova ilícita produzida no processo, ela não necessariamente nulifica todo o processo. Ela vai tornar nulo aquelas outras provas produzidas em decorrência dela. Então, vamos imaginar que em decorrência dessa interceptação, eu tenha determinado uma busca e apreensão domiciliar. Aí, as provas produzidas nesta busca domiciliar são o quê? São ilícitas porque foram produzidas originariamente por essa outra prova que era ilícita. Você entendeu? Aí a ideia da teoria das árvores, aqui dos frutos da árvore envenenada. Então, tudo que vier dessa árvore envenenada, tudo aquilo que vier da prova ilícita, também vai ser ilícito. Ok? Então, nesse caso, um juiz vendo isso aqui, o que ele vai fazer? Ele pode sentenciar, só que ele vai poder ter que se basear pelas provas produzidas apenas de forma lícita e não com base nas provas produzidas de forma ilícita ou que derivaram da prova ilícita. Essa é a teoria das árvores, da teoria dos frutos da árvore envenenada. Ok isso aqui? Muito bonito! Então, vou ter que colocar aqui, ó, observação. A presença de prova ilícita, não torna nulo, invalida todo o processo, mas apenas as provas decorrentes da ilícita. Agora, vamos um pouquinho mais. Vamos imaginar que, existindo essas provas ilícitas, o juiz não declara ilícita elas. E ele sentencia com base apenas nessas provas ilícitas. O que é possível? Eu posso recorrer para anular essa decisão. Por quê? Porque ela foi baseada apenas e tão somente em provas produzidas de forma ilícita. Ok?
Muito bem. O que é bem importante? Que essa proibição se aplica tanto a processos judiciais quanto a processos administrativos. Muito bem. Publicidade dos atos processuais. Olha o que diz ali a conste. Inciso X. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. O que a conste está me dizendo? Está dizendo, olha, os processos devem ser públicos. Por quê? Porque as pessoas têm o direito de fiscalizar os atos processuais. E quando eu falo em atos processuais, eu estou falando em atos de qualquer processo. Então, eu estou falando tanto das petições, das decisões, quanto das audiências, né? Das decisões, das atas realizadas em todo o processo. Agora, veja só o que a Constituição está me dizendo. A lei pode restringir a publicidade, mas a lei só pode restringir quando for para defender a intimidade ou o interesse social. Aí aqui a tia vai te dar um exemplo. A ideia é que o processo judicial, administrativo, é público. Então, se você chegar lá num fórum, alguma coisa, e falar assim, eu quero ver um processo tal, a regra é que as pessoas têm que te dar o direito de ter acesso a esse processo. Antigamente, como era físico, era mais fácil, né? Sei lá, chegava no balcão, falava, eu quero ver o processo tal. A pessoa te dava o processo, você pegava ele fisicamente, né? Abria e tudo mais. Hoje você tem um acesso público a determinados processos judiciais. Entretanto, eu posso ter restrição de determinados processos. Quando? Para defesa da intimidade ou interesse social. São aqueles processos que tramitam em segredo de justiça. Então, algumas ações que envolvem criança, que envolvem aspectos de intimidade, né? Disputa de guarda, quando tem lá um divórcio, quebra de sigilo bancário num processo, muitas vezes esses processos tramitam em sigilo, segredo de justiça. Mas aí pode, por quê? Porque a lei assim autorizou para a defesa da intimidade ou no caso do interesse social. Mas veja, a regra é que os processos sejam públicos. E por atos processuais, estou falando tanto das peças quanto das audiências. Isso aí o povo do direito manja pra caramba. Ora, quando a gente tá lá na faculdade, a gente tem que fazer, não sei se isso fazem até hoje, acho que deve fazer até hoje, mas às vezes você tem que assistir um número X de audiência, tem que assistir decisões do tribunal do júri. Como eu me formei em Curitiba, tinha que assistir sessão no tribunal e tal. E daí você ia lá no tribunal e ficava lá, né, fazendo relatório das decisões e tudo mais. Mó legal, era legal ver ali a prática acontecendo. O juiz não pode impedir. Então, falar, não, você não quer essa piazada aqui assistindo. Não, vai deixar assim. Por quê? Porque o processo, ele é público. Agora, teve uma vez que eu fiz uma sustentação oral no tribunal. Sustentação oral no tribunal, para quem não sabe, é quando você vai fazer uma defesa no gogó lá, né, perante os desembargadores do Tribunal de Justiça. E eu fui lá, então, fazer a sustentação oral. E era um caso que envolvia criança, envolvia a defesa da intimidade, da privacidade. Todas as decisões anteriores à minha, tinha lá a piazada, né, anotando, fazendo relatório. Quando chegou a minha vez de fazer a sustentação oral, o que eles fizeram? Falou, ô, piazada, agora vocês têm que sair. Ou seja, houve uma restrição à publicidade nesse caso. Mas por quê? Porque eu tinha algo que envolvia a intimidade, ok? Então, a regra é que os processos sejam públicos. A exceção é a sua restrição naquelas hipóteses estabelecidas em lei, ok? Sempre pensando na defesa da intimidade ou do interesse social. E é isso aqui. Ficamos, então, por aqui nessas garantias de natureza processual. Espero que você tenha gostado e até a próxima.